Pessoal, agora, já dando passos para finalizar a aula, nós vamos conhecer os déspotas esclarecidos que já foram mencionados na explicação anterior como um dos acontecimentos que se procederam depois que o conhecimento do iluminismo foi todo organizado em enciclopédias. Bem, quem eram os déspotas esclarecidos? Eram governantes que começaram a utilizar as ideias iluministas para os seus benefícios. Muitos governantes europeus, principalmente reis e imperadores, durante o século XVIII, enfrentaram crises políticas e econômicas. E aí o que é que acontece? Como as ideias iluministas estavam se espalhando naquela época e todos tinham acesso a esse conhecimento por meio das enciclopédias, esses governantes começaram a utilizar essas ideias para justamente também se tornarem mais conhecidos e mais populares. Assim, surge o termo déspotas esclarecidos. A palavra déspota significa tirano, governante autoritário. Esclarecido, aquele que sabe. Então, eram governantes autoritários que pegavam as ideias iluministas para os seus benefícios e automaticamente para serem mais populares com o povo. Então, vamos conhecer aqui agora alguns desses governantes, alguns desses déspotas que marcaram o contexto do século XVIII. Então, observe aqui na tela. Então, explicando melhor o que foi o despotismo esclarecido, tá? O despotismo esclarecido foi uma forma de governo adotada pelos reis, com o objetivo de transformar a monarquia absolutista que estava em crise com a popularidade das ideias iluministas. Aquilo que eu acabei de explicar. Vários governantes naquele momento, tá ok? Começam a ler, começam a entender as ideias iluministas e começam a fazer com que essas ideias passassem a ser utilizadas para seus interesses. Lembremos aqui de algumas expressões importantes para você não esquecer, tá ok? Como a expressão monarquia absolutista, tá joia? Ok? Então, essas monarquias absolutistas eram justamente os modelos de governo que existiam entre o século XV e o século XVIII, que faziam com que esses reis tivessem esse poder absoluto. Então, os iluministas criticavam isso, eram contra isso, e esses reis, esses governantes começam a pegar as ideias iluministas e usar para o seu benefício, para os seus interesses. O que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai gerar? Vai gerar uma popularidade para esses reis, porque as ideias iluministas já estavam presentes entre as pessoas, entre as camadas populares e principalmente entre a burguesia. Então, os principais déspotas daquela época estão aqui, organizados nesse pequeno post aqui ao lado. Então, nós temos Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Frederico II, ok? E o famoso Marquês de Pombal. Olha, preste atenção neste cidadão aqui, porque o Marquês de Pombal, ele era o governante, o primeiro-ministro de Portugal, e nesta época do século XVIII, o Brasil pertencia a Portugal, tá bom? Quais eram as características do governo desses déspotas, desses líderes aqui? Eles tinham em suas mãos a concentração de poder, tá ok? Todos eles adotaram as ideias iluministas para se tornarem mais populares, tá bom? As ideias iluministas contribuíram para o desenvolvimento cultural de suas nações, tá bom? E havia um discurso paternalista, ou seja, o que é isso? Esses governantes, eles se mostravam preocupados com a situação do povo, mas na verdade tudo aquilo era para iludir, para desviar a atenção das pessoas, tá certo? Para que as pessoas não cobrassem dos governantes
os reais deveres que ele deveria cumprir. Muito parecido com a situação que a gente vive hoje, né? Os nossos políticos, eles quando são cobrados, eles não querem, de certa forma, assumir a culpa ou o erro, né? E tentam desviar a nossa atenção para que a gente não cobre os nossos direitos que nós temos. Então, é preciso perceber que ainda nos dias de hoje nós temos déspotas esclarecidos e que as ideias iluministas podem nos ajudar a entender os nossos contextos. E olha, foi por conta, né, do despotismo esclarecido que aqui no Brasil vai acontecer uma série de revoltas criticando o governo português, criticando o governo do Marquês de Pombal e, consequentemente, mudando a realidade brasileira. Vamos agora para a última tela para a gente entender isto que eu estou comentando.